O curso de Física Atômica, para mim, ele preenche uma lacuna na formação, né, dos alunos, em particular na UF, que não existia esse curso, né, não é obrigatório, porque vocês veem a formação de vocês, né, obrigatoriamente a física nuclear, que estuda o núcleo de um átomo e todas as interações decorrentes dentro dele, né, interações forte e fraca, além da interação colombiana, né, da repulsão entre os prótons, e tem todo um universo, né, de fenômenos e de linhas de pesquisa atuais ainda, né, correntes, nessa área. Vocês têm um curso também de matéria condensada, né, que até a Agatha já mencionou aqui hoje mais cedo, que lida com sistemas de 10 a 23 átomos. Né? Você tem um monte de átomos, o tratamento tem que dar um tratamento mais macroscópico, quase estatístico em certos pontos, para dar conta, principalmente, né, do que a gente chama de matéria condensada, que é sólidos e como é que conduz temperatura, eletricidade. E aí falta esse buraco no meio do caminho, que é como é que você descreve um átomo, né? Não apenas o núcleo, não apenas 10 a 23 deles, mas um átomo exclusivamente, e como que esse átomo se liga com outros átomos para formar moléculas, que é basicamente o que compõe o nosso universo inteiro. Né? O nosso universo inteiro é composto de átomos e moléculas, basicamente. A não ser quando você vai para estrelas, que aí são meio muito energizadas, você tem menos átomos e mais núcleos, ou quando você vai para sistemas muito frios, onde eles tendem a se condensar e formar o que a gente chama de matéria condensada. Mas então, para descrever, né, a estrutura de um átomo qualquer, ou de um meio atômico qualquer, e como que ele vai interagir com os sistemas ao redor dele, né, a gente vai ver que ele depende intrinsecamente das interações entre os elétrons. Né? Nos regimes de energia que regem a formação e estrutura atômica, como que eles se ligam com outros átomos, o fundamental a gente vai ver que é, basicamente, como que os elétrons interagem entre si, como que eles interagem com o núcleo. Então, para descrever, começar essa descrição, a primeira coisa que a gente vai fazer, e vocês vão reparar que isso, na verdade, é algo que vocês já viram, podem pensar que já viram dessa forma, tanto nos cursos de eletromagnetismo, desde Física 2, né, até os cursos de eletromagnetismo profissional, tanto no curso de Quântica 1. Essas duas primeiras aulas lembram um pouco, mas a gente vai ver que a gente vai dar um enfoque razoavelmente diferente. Mas é basicamente como que um elétron interage num potencial central dado por um núcleo atômico. Então, nessas primeiras aulas, a gente vai ver, né, o movimento de um elétron no campo central e analisar como é que a gente transforma isso, né, para os estados ligados que formam um átomo de hidrogênio. Quais regimes de energia no qual isso acontece. Por que a gente vai fazer isso? Isso é uma coisa que, em princípio, a gente já viu antes. Porque a gente vai perceber que a quântica, ela é... Quando vocês olham, né, sistemas, né, em quântica 1, né, quando vocês veem átomos de hidrogênio, mecânica quântica, quando vocês olham para os sistemas de posto potencial, interação, né, de partículas confinadas em potenciais quânticos, o mundo é muito perfeito, na verdade. Vocês vão ver, vocês percebem que todo sistema, os sistemas que a gente observa em quântica, que a gente estuda nos cursos de quântica da graduação, em particular, eles todos têm solução analítica, a gente tenta resolver e dar um resultado bonitinho, perfeitinho, que, na verdade, a gente precisa aprender a fazer, né, porque são os que são a base para a gente ir para o mundo real. E o curso de física atômica, para mim, é um curso de mecânica quântica aplicado ao mundo real. E no mundo real, a gente percebe que a gente não consegue lidar com sistemas fechados, analíticos, bonitinhos, porque a gente não consegue, a gente não tem competência mesmo para isso. Matematicamente falando, a gente não consegue fazer isso. A gente consegue até entender, montar o problema conceitualmente como ele deveria ser, mas a gente não chega, não tem como calcular eles. Então, a gente tem que partir para aproximações. Então, a gente tem que pegar um feeling de como que, assim, da parte realmente conceitual, qualitativa da física envolvida. Claro que não é jogado, a gente tem que fazer isso também, montar as contas direitinho para entender, né, para chegar nas conclusões, mas tem que entender quais são os limites de validade dos modelos perfeitinhos, que aproximações a gente pode empregar para descrever o nosso sistema da melhor forma possível, o que a gente pode desprezar a cada momento. Então, lá, o nosso sistema, tentar considerar, partir do sistema mais simples possível,
para tentar entender, né, essa interação eletrônica, como que descreve, né, o comportamento dos elétrons em torno de um núcleo. Então, para isso, o sistema mais simples que eu consigo imaginar é o sistema de um elétron presente num campo central. Então, eu vou tomar a fonte, né, a origem desse campo, como sendo a origem do meu sistema de referências. Com isso, eu tento facilitar bastante, né, as minhas contas, né, para não acrescentar dificuldades adicionais, vai ter bastante ainda já. E um campo central, né, vocês já viram isso em alguns cursos, provavelmente, mas é um potencial, né, é um campo, um potencial, uma força, gerado por uma força, que depende apenas da distância da partícula que está olhando à fonte desse campo. Né? Então, depende apenas da coordenada radial, não depende da coordenada angular. Então, a gente tem uma simetria esférica em torno dessa fonte. Isso vai ser muito útil, a gente vai tentar usar ela ao longo do curso inteiro, mesmo quando não é mais possível. A gente tenta fazer aproximações para jogar o resto para baixo do tapete e voltar para um potencial central. Então, a gente tem que resolver essa equação de Schrödinger. Isso já viram antes. A hamiltoniana, né, que descreve o movimento dessa partícula, desse elétron, é uma hamiltoniana simples aqui, né? Tem a energia cinética, que quanticamente a gente escreve dessa forma, né? Menos a cortada ao quadrado sobre 2m. Então, o que temos é isso aqui, né? Nós temos o hamiltoniano, né, dessa partícula, do elétron submetido a um campo central, isso depende da energia cinética desse elétron, e esse potencial central, você vê que eu não estou fazendo nenhuma restrição em relação ao potencial, do formato dele, a não ser que ele depende apenas da coordenada radial. Tá? E substituindo o hamiltoniano na equação de Schrödinger, eu fico com a equação dessa forma. Eu vou, nesse curso, né, a não ser lá na última aula, quando a gente for falar de interação, de radiação em matéria, dependendo do tempo, eu vou considerar sempre o caso estático, tá? Em vez de considerar sistemas isolados que não dependem de interferência externa, então é considerar já o caso num equilíbrio, mesmo que seja um equilíbrio instável, de forma a não depender a função de onda dele do tempo, só para facilitar um pouco a nossa vida. Mas, em princípio, essa equação de Schrödinger completa, vocês já aprenderem notações do Lucas, né? Toda vez que tiver alguma coisa em laranja é porque é importantíssimo, então é para guardar para a vida. Isso aqui, no caso, é porque a equação de Schrödinger é importantíssima, vocês já sabem disso, não é nenhuma novidade. Mas é só para já frisar que qualquer coisa que aparecer em laranja, preste atenção. Eu gosto de laranja. E aí, o que a gente vai fazer na aula de hoje é tentar identificar as leis de conservação que regem o elétron no campo central. Primeiro, a gente sabe que a energia se conserva, né? A energia de qualquer sistema isolado ela tem que se conservar, né? Isso é um dos princípios mais fundamentais da natureza, do universo, da termodinâmica, da cosmologia, como vocês prefiram. Para onde vocês olharem, esse princípio é válido, na quântica e na atômica, inclusive. E uma vez que é um campo central, a gente sabe que na mecânica clássica, e mecânica clássica, né? Temos a relação básica do momento angular, a gente sabe que o momento angular ele é conservado num potencial central. Por conta da simetria esférica, né, o momento angular acaba sendo conservado, sai, né? A gente posta essas contas, na mecânica geral, e analítica deve ter feito isso. Ele sai naturalmente. Então, o que eu vou olhar aqui agora é se na mecânica quântica, né, olhando para um sistema puramente quântico, de um elétron no campo central, se a conservação do momento angular, ela de fato ela é válida ou não. E para isso, né, primeiro, lembrar, né, a forma do momento quando a gente escreve ele quanticamente, né, para cada um das coordenadas. E para testar, né, se o momento angular se conserva, então o momento angular, sabe, se o computador dele, né, que é definido desta forma, dá zero, significa também que não apenas ele é independente, então faz, né, se a gente aplica primeiro o hamiltoniano, depois o momento angular, ou o momento angular depois o hamiltoniano, né, o computador dá zero significa que esses dois tempos são iguais. Significa que eles podem ser medidos independentemente, eles podem ser determinados independentemente do outro, porque eles não dependem em nada na sua estrutura, né, intrinsecamente, um do outro. Então, significa que os dois operadores são independentes entre si, eles podem ser determinados simultaneamente. Então, se um se conserva e o computador com o outro dá zero, o outro também tem que se conservar para qualquer valor, para qualquer instante de tempo que a gente observe ele. Então, em mecânica quântica, testar se um operador, uma grandeza, se conserva, pode ser descrito desta forma, fazendo o computador com outra grandeza que a gente sabe que se conserva, no nosso caso, o hamiltoniano, o operador hamiltoniano, que nos dá energia, e se ele der zero, ele vai se conservar.